Estamos de volta com o nosso Cidade em Debate pela TV Câmara. Eu tenho o prazer de conversar agora com a vereadora reeleita, a doutora Ana Helena Issa, do Avante. Obrigada, viu, pela presença, Ana. Eu que agradeço, Suzana, o convite sempre carinhoso de vocês para estar aqui conversando um pouquinho com a população. Ana, reeleita, você está no Terceiro mandato. Isso. Desta vez foram 485 votos, pessoas que acreditam no seu trabalho, né? E estamos aí, na luta pelo nosso povo aqui de Santo Anastácio. E a gente sabe que a sua luta, ela tem várias vertentes. Você olha não só para a saúde, porque às vezes as pessoas falam, doutora, né? É a doutora Ana, e a gente acha, o pessoal às vezes vai naquela linhagem de saúde. E não, você tem uma linha muito ampla de olhar para a população aqui do nosso município. E uma das suas lutas bem fervorosas, até no início desse ano, já vinha vindo do ano passado, mas para o início desse ano, foi a questão da água e do esgoto, esse bem tão precioso, para 3 locais aqui no nosso município que ainda não tinham, né? Na verdade, está começando agora, né, a instalar, mas foi para o Triângulo de Reversão, a Expedicionários e o Pátio da FEPASA. Você encaminhou seus requerimentos para o Poder Público e está aí recebendo, né, uma parte positiva nisso. Suzana, eu tenho esse prazer assim, de ter contribuído um pouquinho, né? A gente tem que dizer que é uma luta que já vem de longa data, por outros vereadores também. A gente estava sempre com esse olhar cuidadoso. Eu falo que esgoto é saúde pública, né? Então tem que interessar a nós, vereadores eleitos, para estarmos aqui representando a população. E eu tenho uma sorte, né, que meu marido, o Bruno, ele trabalha na Sabesp. Então o Bruno, ele me deu uma dica, assim, Ana, esse ano, eu acredito que se vocês forem por essa vertente, eu acredito ser possível tentar essa vontade de vocês, vereadores, de alguns anos já. E foi quando eu pedi, fui conversar, né, fiz um requerimento ao encarregado da Sabesp local, né, e o Michel, quero deixar aqui meu abraço a ele e a toda a equipe que foi muito solícita com a gente. E o Michel falou sobre, né, um novo olhar, né, da Sabesp, uma nova possibilidade com agora a privatização e com outras coisas que tiveram de mudança, né, de onde tem a água, levar o esgoto, mesmo em áreas que antigamente eram consideradas, essa área não tem o documento, não pode. Então, mudou-se um pouco isso. Até quando? Nem a gente sabe, nem ele. Por enquanto, é assim. Então, a gente aproveitou essa deixa. Foi necessária uma conversa próxima com o Poder Executivo, que eu não posso deixar de dizer assim, que foi muito receptivo. O doutor Luiz Infante, deixo também o meu abraço para ele, para toda a equipe dele, o Adner, que nos receberam a mim, também o presidente desta casa, o Franklin, e a gente conversou sobre algumas coisas que tinham que ser feitas a nível de prefeitura, que também foi totalmente, ele foi muito atencioso, né? Facilitou, facilitou. Né? Nesse mesmo dia dessa reunião, o encarregado regional, né? Meu Deus, esqueci o nome dele, o Fábio Assis, perdão. Desculpa, Fábio, meu abraço para você também. Ele quis conhecer os locais. Então, ali já me deu aquela, falei, não, ele está realmente bem interessado. Aí fomos eu, o Franklin, o Fábio Assis e o Michel, fomos até o Triângulo, fomos até a FEPASA, fomos até a Expedicionários. Ele visualizou ali que será possível, pela localização, pela forma geográfica, de ser feito. Igual ele falou, vai sair. Né? E quando ele falou isso e que ligaram, não, segunda vai começar a ligar, isso era a semana anterior, aquilo me deu aquela esperança que eu falei, não, agora vai. E aí nós primeiro fizemos para o pessoal do Triângulo, né? Depois a gente adicionou junto, que ele falou que seria tudo possível, a FEPASA e o Expedicionários. E eu tenho que dizer, Suzana, assim, quando eu faço a minha política, eu trabalho geralmente com no máximo 1 ou 2 colaboradoras. Eu não gosto daquilo de vamos jogar santinho na casa das pessoas, né? Na nossa andança por ali, eu e as minhas 2 colaboradoras, a gente ouviu muito esse pedido.
Inclusive, toca muito o meu coração que eu bati numa porta, tinha uma criança assim, para lá e para cá, assim, com a pecinha, com a cuequinha brincando, pequenininho de uns 4 anos, e o pai falou sobre isso com a gente. Falou que mesmo a prefeitura tendo muito boa vontade de levar água lá 2 vezes ao dia, não era uma água muito própria para ser ingesta, né? Ali era feito o alimento, ali era o banho, ali era tudo. E aquela criança me toca muito porque eu tenho um filho de 5 anos. Então eu pensei comigo, né? Você não ter água para dar um banho 2 vezes ao dia, nesse calor de Santo Anastácio. Você, de repente, está ingerindo uma água não própria, né? Não que não fosse própria, mas ela estando ali parada, ela poderia ficar não própria. Sim. E assim, a gente, como ser humano, né? A gente tem que olhar o outro. Então, quando as coisas estão caminhando para dar certo e dará certo, né? A gente sente que a gente está cumprindo uma missão importante como ser humano, né? Como pessoa, sim, de olhar o outro, né? Naquilo que a gente sempre aprendeu na palavra de Jesus, né? Que a dor do outro seja sua, que você ame o próximo como a ti mesmo. E aquilo, para mim, é a coisa mais importante. Se eu fizer isso dar certo, nós fizermos, né, a Câmara, valeu a pena os meus 8 anos de mandato até aqui. Eu já me sinto muito realizada. Não que a gente não vá continuar lutando, mas isso é uma coisa que eu queria muito. São 8 anos que eu queria muito isso. E vai acontecer, se Deus quiser. Começou agora. A enxergar. Começou, então, no pátio da FEPASA. Sim. Né? Já a gente acompanhou o trabalho ali. E vai se estender aí para o Triângulo de Reversão, isso, que também é mais no centro da cidade. Isso. E posteriormente É que ele explicou assim para a gente, o Assis, que na FEPASA e no Triângulo é um pouco mais fácil a questão do esgoto, não é nem da água. Por estar aqui dentro da cidade, né? Lá na Expedicionário, pela questão geográfica, ele explicou, é uma descida e depois uma subida. Eles vão ter que fazer uma construção que eles chamam de elevatória, um pouquinho mais afastado das casas, onde o esgoto vai ser migrado para aquela região. Então, é uma obra que vai ser feita um pouquinho mais demorada, mas eles acertaram de colocar as águas nas casas e aí construir elevatório. Então, por isso que eu acredito que nesse ano todas as casas terão a água, recebendo a água já potável. Que assim seja. Amém. Parabéns pelo seu trabalho, né? E estendendo também parabéns para todos os outros vereadores, com certeza, né? De outras gestões que às vezes nem estão aqui mais na casa. Com certeza. E lutaram, né? Tinha essa boa vontade. A gente sabe que nenhum passarinho faz uma revoada sozinha, né? E o poder público, porque se não for o poder público, né? A administração municipal que a gente fala, prefeitura no caso, sim, nosso com prefeito, certeza, não tiver a boa vontade, realmente não sai, né, Ana? É isso aí. Mas vamos lá. Vamos para a parte de médico, Ana, que está todo mundo querendo saber. Você já conseguiu teve algumas conquistas no município, sim, que você pediu e o médico veio para cá, já está atendendo. E tem muitos outros pedidos seu, né, de parte médica. O que você lembra o que você já conquistou com o médico sim, já atendendo? Já. Foi pedido seu? Sim, Suzana, é assim, né? Como que funciona o SUS? O SUS ele é dividido em setor primário, secundário e terciário. O setor primário seriam os ESFs, seria o pronto atendimento, seria a UBS num atendimento inicial. Para se fazer valer do que é proposto pelo SUS, 80% das questões deveriam ser resolvidas a nível primário. Mas, muitas vezes, a gente tem que ter o braço do especialista, que já é um setor secundário, né? Certo. Com exceção do pediatra, que a cidade tem que ter, porque ele é considerado para a criança o atendimento primário. Então, a gente não tinha esse pediatra, era uma coisa que eu falava, gente, mas como que pode, né? A mãe não tem para onde levar para um especialista. Tudo bem que nós, clínicos médicos dos postos, eu atendo há 13 anos no postinho da Vila Dorinda, a gente tem que ser resolutivo também, né? Nós aprendemos pediatria durante a graduação, mas tem um up a mais, aquele que faz a sua residência na área da criança. Então, era uma tristeza que eu tinha, um pedido, aí graças a Deus, tanto a Santa Casa quanto a UBS, hoje tem atendimento do pediatra. E agora a nossa luta é esse pediatra de segunda a sexta. E, para minha felicidade, é o que eu falo, né? A gente tem que trabalhar unido. O doutor anunciou, doutor Infante, nosso prefeito, que ele estará contratando um pediatra de segunda a sexta para a UBS. Então,
isso estando viabilizado, já acontecendo, vai melhorar muito a qualidade de atendimento dessas nossas crianças, entendeu? Então, hoje a mãe, muitas vezes, ela vai conseguir a vaga para o pediatra daqui 2 semanas. E se tiver de segunda a sexta com atendimento como é nos postos, marcado o horário certinho, a gente vai ter um acompanhamento mais de perto. E aí, as subespecialidades, a neuropediatra, gastropediatra, às vezes o município não tem, aí teria que enviar para o setor secundário, que seria o AME. Daí precisa de uma cirurgia, aí iria para o setor terciário, que é no HR. Então, o SUS é isso. Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou no posto agora porque eu estou com suspeita de dengue, estou muito mal. Não é o posto local de atendimento para você nesse momento, é a Santa Casa, é o pronto-socorro. Por quê? Você vai entrar lá, o médico vai ter condição de fazer uma hidratação venosa, um remedinho na veia, que vai te melhorar um pouquinho mais rápido. E pedir, por exemplo, um hemograma, que dali 4, 5 horas o resultado está na mão do médico. Já quando você vai passar por uma consulta de uma hipertensão, para o controle, você vai lá para o postinho, para a UBS, passar numa consulta marcada, fazer os exames, trazer dali 2, 3 semanas. São coisas diferentes que as pessoas confundem. Elas chegam, às vezes, bravas. Eu quero o atendimento para hoje, mas o para hoje não é no postinho. O para hoje é na Santa Casa, numa emergência. Então, quando a gente conseguiu esses pediatras, tanto para a Santa Casa quanto para a UBS, me deixou muito satisfeita. E a outra grande luta é com relação ao neuropediatra. Ana, mas é uma subespecialidade. Mas a gente sabe o tanto que cresceu as crianças com problemas de cognição, com problemas de aprendizagem escolar. Como que eu posso? A escola manda para mim um pedido para um neuro. Aí vem lá, Ana, estou no primeiro ano, estou com dificuldade de silábica, de babebi bobu. Aí você pede um neuro a pedido da escola. Fala-se que em 6 meses chega. Não chega, Suzana. Não chega. Não é a realidade para todos. Pode ser para alguns, não é para todos. E aí essa criança, às vezes, vai receber essa primeira consulta num neuro dali 1 ano e meio. Já está no 3º ano, metade do 2º. Aí ele vai fazer uma tomografia, um eletroencefalograma, e aí leva mais 1 ano para ir de novo. Aí ele está no 5º ano, sem estar alfabetizado. Então, isso, para mim, me toca muito como mãe também. E fora as crianças que estão num espectro autista, né, de autismo, TEA, TDAH, sem diagnóstico. Essa mãe que com diagnóstico tem direito a um monitor, tem direito a uma atenção especializada nessa educação, ela não consegue. Fora outros benefícios até financeiros, onde ela pode ter um ganho, uma ajuda, um auxílio do governo para as medicações que nem sempre são disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, o neurologista é para ontem. E também o Dr. Luiz falou na live última que eu vi sobre o pediatra de segunda a sexta e a contratação do neurologista. Então, se isso realmente vir a acontecer, o que eu acredito que acontecerá, porque ele verbalizou isso, né, numa live, nossa, Anastácio vai dar um pulo assim muito grande no atendimento à criança, principalmente. Então, Deus abençoe, né? Que em tão pouco tempo da administração municipal, o executivo, assim, consiga fazer essa benfeitoria tão grande para a saúde pública nossa. Vai me deixar, assim, muito satisfeita mesmo. Que maravilha, essa notícia, né, para a nossa população. Nem me fale, Suzana. Outro médico muito pedido aqui no município, assim, todo mundo que a gente conversa fala, é o psiquiatra. Sim. Hoje assim uma das coisas que eu mais me preocupo, Suzana. A gente não pode deixar de falar as coisas como elas são, né? Em dezembro, nós tínhamos aqui colaborando o Dr. Juliano, um psiquiatra muito bom da cidade de Dracena, mas por motivos pessoais o Dr. Juliano abriu mão do emprego aqui em Santo Anastácio em dezembro. Como era finalizando ali, ia ter mudança de governo, um novo prefeito, não se foi contratado, esperando a nova administração e a contratação desse psiquiatra. Aí outra até, que a gente que lutou muito, que foi a instalação do CAPS aqui para o município, né, também precisa desse psiquiatra. Então, nós estamos em fim de abril, né? Vamos pôr assim. Isso.
E ainda nós não tivemos essa contratação. O que eu sei é que existe já um cuidado, abriu-se já a licitação, pregão de contratação, mas parece-me que não houve pessoas interessadas nas vagas. Não sei se é questão salarial, eu não sei se é o horário, eu não sei se precisa de segunda a sexta, eu não sei qual é a demanda que está tendo essa dificuldade, mas isso não pode acontecer mais. A gente tem os ESF, sim, nós damos o suporte medicamentoso, as receitas, a gente atende numa crise, mas a gente sabe que Anastácio, infelizmente, é uma das cidades com maior índice de suicídio da nossa região. Nós sabemos o quão importante é essa psiquiatria especializada no município. Nós temos pessoas com pós-graduação, o doutor Iago Tetila, excelente, o doutor William, excelente, mas nós precisamos desse psiquiatra para estar no município para esses casos de mais severidade. Então, assim, qual é a nossa preocupação? Uma pessoa em surto, né? E se não tiver a vaga do pai, como a Santa Casa recebe, como nós dos ESFs, então o psiquiatra realmente tem que ser prioridade. E a população clama, né? A gente fica muito à mercê de a população nos criticar de forma correta. Sim. Então, a gente pede, eu estou aqui já publicamente pedindo, né, para a secretária de saúde, para o prefeito municipal, tratar isso como máxima prioridade, que eu acredito que eles estejam fazendo, Suzana, porque parece-me que há essa vontade da contratação. O que não está dando certo é o profissional querer vir. Aí, agora, o motivo disso não é muito elucidado, pelo menos para mim, não. Sim. Né? Fica essa incógnita e essa incongruência, assim, de... por que não temos? E aí temos clínicos que estão fazendo isso, pessoas com pós-graduação, mas o psiquiatra mesmo, desde dezembro, não sei se 16 ou 17, se eu não me engano, onde o profissional pediu para sair, a gente está sem esse profissional na cidade. É complicado, né? É um dos grandes pedidos, até nas redes sociais, é o psiquiatra. Muito. Toda vez que a gente faz alguma matéria, ou está na rua, ou encontra um vereador, é o psiquiatra. Mas é importante, pedindo, né? A gente sabe da importância desse profissional. Ainda mais agora com o CAPS, né, instalado no nosso município, uma grande conquista. Uma grande conquista. Né? E precisamos agora desse profissional. E até, Suzana, eu quero deixar aqui o meu cumprimento. Eu fui conhecer o CAPS, conversei com as meninas, assim, elas têm muito empenho, né? Elas têm os cursos, como é curso, como que fala? Elas desenvolvem as terapias em conjunto, horta, dança. Artesanato. Até outro dia, foi bem bacana que o Edson Gandolfi aqui, que é nosso vereador, falou de um projeto onde elas se vestiram, acho que era mesa da mulher, com maquiagem, cabelo, roupas elegantes, tiraram fotos. Então, assim, isso tudo que puxa muito da autoestima, né, do paciente que está em depressão, que está em ansiedade, que tem alguma outra patologia psiquiátrica. Então, essa inclusão deles, a gente precisa aqui de um terapeuta ocupacional que ainda não tem, né? O próprio psiquiatra que nem a gente está falando. E a gente acredita que o futuro é esse, é você plantar uma semente de prevenção de surto, para que essa pessoa em surto não tire sua vida. Então, a gente tem que ter essa prevenção. E é através do acolhimento, Suzana. É o acolhimento, é o amor, é a equipe em conjunta. O CAPS é porta aberta, isso é muito bacana. Até eu deixo isso como conhecimento para todos. O CAPS é porta aberta. O que é porta aberta? Eu posso querer ir lá, pessoa com doença psiquiátrica, conversar para entender o que tem lá, se alguma coisa me interessa fazer. E aí é bem bacana o acolhimento deles. É uma equipe assim muito amorosa. Que bom. Elas estão de parabéns lá, as meninas. Muito bacana mesmo. Muito legal ter o CAPS no nosso município, né? Ana, a gente está estourando aí no nosso horário. A gente fica aqui, né, conversando sobre vários assuntos. Além da parte médica, a gente sabe aí do seu empenho para o dispensário de medicamentos aqui no nosso município. Você fez uma indicação para o nosso prefeito para a economia de energia, né? Até com aquelas lâmpadas, né? Isso foi para os setores públicos, né? Isso, banheiro, escola, né? Posto de saúde. Sai, apaga. Então, assim, a gente vê a sua preocupação amplamente, não é só na área da saúde. Então, isso é muito importante, é muito legal num vereador, né? Porque você está com a visão para vários setores. E é isso que é importante. A população pode chegar até você e pedir... relacionado a várias coisas, né? Não só na área da saúde. Então, isso é muito legal da sua parte, né? Como você conduz o seu trabalho na Casa de Leis, viu?
Quer deixar o recado para sua população? Quero, Suzana. Eu quero aproveitar aqui que eu sei que vocês têm uma audiência bacana. A gente está passando um momento delicado com a dengue, não só em Santo Anastácio, mas na nossa região. A gente está tendo superlotação de UTI, de vagas para Presidente Prudente, onde a gente tem, às vezes, exames mais profundos, exames mais específicos. Então, a gente pede para a população, por favor, cuidar dos seus quintais, deixar a visita dos agentes endêmicos, agentes de saúde, observar se tem um terreno baldio perto de casa, chama, né, as pessoas do município para cuidar. Muito cuidado assim, com sintomas, não deixar assim, não, é só uma dorzinha no corpo, você não está bem? Procura um médico. Os exames, os hemogramas, os exames, eles podem ser feitos a partir do 3º dia, mas não te impede de antes você procurar ajuda, né? Procurar fazer os exames de rotina para que você não tenha uma comorbidade que você não conheça, o que faz com que a sua dengue, a sua Covid, o seu H1N1, a sua influenza se torne mais perigosa do que já é, né? Todas essas doenças, dentre outras, a gente está ali na região de Tupã, eu conversando esse final de semana com uma pessoa moradora de Tupã, está tendo muito caso de chikungunya, e Tupã não é tão longe da gente, né? Então a gente tem que lembrar disso tudo, a gente precisa lembrar que essas doenças existem, que quando chove aumenta o índice e que não tem vaga dentro de hospital, tá horrível. Tá? A gente sabe que a conscientização e a prevenção é a arma de não morrer muitas pessoas. Então, dengue, gente, mata. Covid mata. Chikungunya mata, não só adoece. Então, a gente tem que ter isso e se cuidar. Cuidar não só do espaço físico, mas da sua própria saúde, né? Fazendo os exames periódicos e, quando necessário, fazendo os tratamentos adequados. Não se automedique 3, 4 dias e chegue lá no 5º dia, que é o pico da dengue, 5º ou 7º dia, com a plaqueta 18.000, já com sangramento, que aí pode ser tarde. Então, a gente pede esse cuidado da população, né? Nós temos até, você falou sobre as coisas que eu pedia, tanto o segundo médico, nós estamos tendo um segundo médico na Santa Casa, das 9 às 21 horas. Mas a gente sabe que, às vezes, 2 médicos estão lá, um com acidentado, um com dengue, chegando um terceiro, chegando um quarto, e a gente vê que está muito difícil a saúde pública no Brasil, né? Não é na nossa cidade. Então, a gente tem que colaborar para que as coisas deem certo. Era esse o recado. Muito obrigada, viu, Ana? Muito Obrigada, especial Suzana. essa entrevista. Obrigada por todas as suas informações, sempre tão precisas. Né? É um prazer sempre ter você aqui na nossa Casa de Leis e falando aqui na nossa TV Câmara, trazendo as informações para a nossa população, viu? Obrigada, Suzana. Obrigada a toda a sua equipe, sempre muito carinhosa comigo, né? Eu falo que eu estou aqui entre família, eu não estou entre profissionais só de trabalho. A gente aqui é um núcleo que eu me sinto em casa, em família. Estendo toda essa gratidão a todos, ao Rodrigo, a Kelly, ao seu José, a esposa dele, ao doutor Ellison, a Lena, a todo mundo. Né? A equipe toda. A gente aqui é acolhido, a gente aprende com vocês e entende que nós estamos aqui também de portas abertas ao povo. Exatamente. A gente queria convocar, né, Suzana? Exatamente. Eu falo das mulheres na política, a gente tem que vir, e esse plenário está muito vazio ultimamente. Então, podia vir aí os nichos variados, vem conversar com a gente, vem trazer ideias, né? Muito bacana isso. Muito bacana. Tem que ter o diálogo. Exatamente. Né? A população, ela quer, ela almeja alguma coisa, mas ela não traz essa informação para a gente. Ficamos sem saber realmente o que ela quer. Essa troca de ideias, que é onde a gente consegue aí formar, né, a ação em si. Isso aí, né? Suzana. Muito obrigada. Obrigada eu, viu? Você que está em casa, obrigada novamente por nos acompanhar. Essa foi a entrevista com a nossa vereadora reeleita, doutora Ana Helena Issa, aqui pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio, Cidade em Debate para você. A gente volta numa próxima. Até lá.